E aí, pessoal, nessa aula trataremos um pouco sobre a convenção de unidades mais utilizadas no Enem, ok? Então, eu separei aqui para vocês as 3 unidades, né, mais utilizadas. E aí, o que acontece? Vamos supor, nesse momento, que a gente está em uma sala de aula, ok? E aí, nessa sala de aula, a gente vai analisar apenas uma dessas paredes dessa sala. Então, deixa eu desenhar aqui uma parede, ok? Perfeito. Essa reta aqui vai representar a nossa parede, ok? E aí o que acontece? Por uma curiosidade, a gente decidiu, né, medir essa parede. Vocês concordam que a gente vai medir apenas o comprimento, tá? E nesse comprimento, o mais usual, né, que seria no automático da gente, é medir essa parede em metros. Como assim? A gente pegou a trena e viu, né, por exemplo, que essa parede tinha 4 metros. Então, perceberam aí que o mais usual é o metros. Então, deixa eu colocar aqui o M, tá? Então, o que acontece? Esse M é o nosso termo central aqui da nossa reta dessa unidade de medida, ok? Que a gente está tratando do comprimento dessa parede. Mas vocês percebem também que esse comprimento, ele não só pode ser dado em metros, mas também a gente poderia ter dado em centímetro ou até mais, né, em milímetros. Só que o que acontece, dependendo, né, do que a gente está tratando, é de uma parede. Então, milímetros, vocês concordam que não seria muito adequado, porque a gente quer tratar de um objeto, né, de um tamanho maior. Então, o mais usual seria 1 metro nesse caso. Mas aí vamos supor agora, tá? Feito esse análise, que eu não quero calcular esse comprimento. Eu quero calcular a distância que eu saio desse ponto aqui, ou seja, desse canto dessa parede, até esse canto dessa outra parede. Perceberam aqui? Então, o que acontece? Esse deslocamento passa a ser uma distância. Vocês concordam comigo? Então, a gente saiu de um comprimento para uma distância. E aí, né, nessa distância, a gente poderia utilizar, por exemplo, o quilômetro, não podia? Que é o mais usual quando a gente quer tratar de uma distância, por exemplo, de uma cidade para outra, a distância, né, de um canto de uma parede para outra. Então, vamos voltar aqui para a nossa reta, ok? Perceberam que tudo isso se trata em apenas uma única dimensão, que seria essa dimensão, um comprimento ou uma distância. Então, ó, lembram do que a gente estudou em potência, não é? Vocês concordam comigo que esse metro aqui, se não tem nada no expoente dele, é 1? Isso aqui vai ajudar vocês nessas outras duas aqui. Então, vamos focar aqui nela. Por que expoente 1? Porque não tem nada, né? Metros elevado a 1 continua sendo metros, então ok. Mas por que isso? Porque se trata de apenas um grau, né? Então a gente tem uma única dimensão aqui, que seria essa única reta, ok? Espero que tenha ficado claro essa parte. E aí o que acontece? Quando a gente vai montar aqui essa estrutura, a gente vai ter o metros como centro, tá? E antes dele a gente tem mais 3 tracinhos. E depois dele a gente tem mais 3 tracinhos, ok? Esse primeiro tracinho a gente vai ter o quilômetro, tranquilo? Eu vou colocar só as iniciais, tá? Então é km, de quilômetro. Em seguida a gente tem um hectômetro, que ele é dado com hm, ok? O segundo a gente tem em decâmetro, ele é dado por DAM. E aí a gente chega no metros, que é o central. Após o metro, a gente vai ter o decímetro, ele é dado por dm. Depois dele, o centímetro, né? Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar, o cm. E por último, o milímetro, que é o mm. Tranquilo? Feito isso, a gente já tem a nossa unidade toda estruturada, certo? E aí o que acontece? A gente quer focar agora na convenção dessas unidades. Perceberam que, no nosso exemplo, né? A gente tinha aqui essa parede em metros, mas a gente poderia ter colocado essa medida em centímetros. Vocês percebem que de metros para centímetros a gente tem que pular 2 casas aqui. A gente tem que sair do M.
para o DM e do DM para o CM. Perceberam isso daqui? E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente está no sentido, tá? Da esquerda para a direita, né? Ou seja, nesse sentido aqui, a gente vai ter uma multiplicação, ok? Então aqui é uma multiplicação. Mas se a gente quiser o sentido oposto, né? Se a gente quiser ir da direita para a esquerda, é só a gente pegar o inverso da multiplicação, que seria a divisão. Tranquilo? Então, se eu saio de metros para centímetros, eu estou andando da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar. Mas multiplicar por quem? É aqui que está a charada. O m não está elevado a 1, então a gente simplesmente vai multiplicar isso daqui por 10, ok? Então aqui, ó, vezes 10. Ah, mas e se eu quisesse sair de centímetros agora para metros? Tranquilo, era só eu dividir por 10. Por que por 10? Porque o expoente aqui é 1. Tranquilo? E aí, vamos lá. Na nossa suposição, a gente tem essa parede com 4 metros. Então, o que acontece? 4 tá aqui, tá? Em metros. Se eu multiplico por 10, eu chego em dm. Então, 4 vezes 10, 40. Mas eu não quero dm, eu quero cm. Então, eu pego o resultado, né? Pego 40 e multiplico por 10 novamente. Então, eu tenho aqui 400. Ou seja, 4 metros é a mesma coisa que 400 centímetros. Tranquilo? Eu espero que sim. Então, vamos para a segunda unidade que a gente tem. E pegar um gancho na terceira. Então, o que acontece? Essa reta aqui é a mesma. Então, deixa eu repetir ela. Pronto, pessoal. Feito aqui, né, a repetição dessa reta aqui com essas unidades de medida. Vamos agora para o exemplo 2. Com a nossa mesma suposição, tá? Da sala de aula. Agora eu não quero apenas uma parede. Eu quero duas paredes, ó. Eu vou pegar essa parede aqui. E eu vou pegar essa parede aqui. E o que é que a gente vai imaginar agora? Vocês perceberam que na junção dessas duas paredes aqui, a gente vai ter um metros aqui e um metros aqui, tranquilo? E aí, como é que a gente pode raciocinar isso aqui? A gente vai ver um pouquinho mais depois de geometria que o que acontece? Se a gente pega um lado de uma sala e multiplica pelo outro lado dessa sala, ou seja, a gente vai ficar aqui, ó, com m vezes m. Isso aqui vai dar pra gente m ao quadrado, vocês concordam? Porque aqui a gente tem uma potência, né? O que seria que a potência ao quadrado? É esse mesmo valor multiplicado duas vezes, que o expoente aqui é 2. Então, a gente tem m vezes m, que a gente tem aqui. E quando a gente faz isso, a gente meio que fecha isso aqui e a gente consegue algo muito importante, que é a área, ok? Então, tudo isso daqui é uma área. E aí, o que acontece? Quando a gente chega em uma área, a gente tem metro ao quadrado. Então, qual é a diferença desse primeiro para esse segundo? É o grau. Então, aqui, ó, a gente tem metros ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, e assim por diante, é tudo ao quadrado. Porque a gente vai agora tratar de área. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Essa é a unidade de medida para a área, ok? Ou seja, duas dimensões. Aqui a gente só tinha uma dimensão, não era só uma parede. Aqui agora a gente tem uma parede com outra parede que forma o nosso plano, né? O nosso chão. Então aí a gente tem essa área dessa sala, tranquilo? E aí o que é que muda nessa convenção? A gente viu que primeiro é o expoente e segundo é quando a gente vai multiplicar. Aqui, ó, é dada a mesma coisa. Se eu saio da esquerda para a direita, eu também tenho uma multiplicação. E se eu saio da direita para a esquerda, eu também tenho uma divisão. O que é que vai mudar? Aqui a gente não tinha multiplicado ou dividido por 10. Agora a gente vai ter 10 ao quadrado. Porque aqui, ó, é metros ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar ou dividir por 10 ao quadrado. Em outras palavras, vai ser por 100, não é?
Então, vamos lá, pegando aqui o mesmo exemplo. A gente vai ter aqui agora 4 metros ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, 4 vezes 100. A gente acrescenta aqui 2 zeros, não é? Já dá 400. E aí, 400 vezes 100 novamente. A gente pega aqui e acrescenta mais 2 zeros. Tranquilo? Então, aqui, ó, enquanto esse aumenta 1 zero, aumenta 1 zero, esse aqui vai aumentar 2. Então, aumenta 2 e aqui aumenta mais 2. Eu acho que vocês já pegaram nessa sacada. Então, o que acontece aqui quando a gente tem a terceira? E é exatamente a terceira dimensão. Então, a gente saiu de uma reta para um quadrado e agora a gente tem um cubo. Perfeito? Ó. Deixa eu desenhar aqui esse cubo. Bem bonitinho. A gente vai ter aqui agora o comprimento. A gente vai ter essa largura aqui, ó, percebe? E agora a gente tem também essa altura aqui. Em outras palavras, a gente tem metros cúbicos, né? A gente tem o n à terceira potência. E isso a gente trata de volume, ok? Então, ó, a gente saiu de um comprimento para uma área para um volume. E aí, o que é que vai mudar? Acho que vocês também já pegaram essa sacada aqui que a única coisa que muda é o expoente. Então, agora a gente tem um expoente 3, né? Porque é 3 dimensões. Aqui a gente forma um objeto em 3D. E aí, novamente, o que é que muda? Continua sendo da esquerda para a direita multiplicação e da direita para a esquerda uma divisão. Mas agora, né, em vez de ser por 100, vai ser exatamente por 10 ao cubo. Ou seja, vai ser por 1000, tá? Então, nosso mesmo exemplo aqui, ó. Tenho 4 metros cúbicos. Então, eu tenho aqui o número 4. Quando eu venho para dm, o que eu faço? Exatamente isso, eu acrescento 3 zeros. Então, aqui eu já tenho 4000. E aí, se eu quero para centímetros cúbicos, eu acrescento mais 3 zeros. Então, eu vou ter os 4000, né, de antes, mais 3 zeros aqui. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso daqui. Vamos fazer um resumo geral, né? A gente tem essa conversão de unidades para comprimento, que aí quando a gente converte, a gente multiplica ou divide por 10, que é uma dimensão. A gente tem o segundo com uma área, né? E aí a gente multiplica ou divide por 100, né? Que é 10 ao quadrado, tá? Lembre-se disso. Expoente ao quadrado, 10 ao quadrado. E aí a gente tem a segunda dimensão, que é uma área. E aí quando a gente for para a terceira, é um volume. Então a gente tem tudo isso daqui elevado à terceira potência. E aí a gente, quando divide ou multiplica, é por 10 à terceira potência também, né? Por 10 ao cubo. Ou seja, a gente multiplica e divide por 1000. E aí a gente forma aqui uma terceira dimensão, né? Um objeto em 3D. Tranquilo, pessoal? Eu espero que, novamente, a explicação tenha ficado clara para vocês, né? Que vocês tenham conseguido associar tanto essa forma aqui em desenho com essa unidade, né, de medida, e também tenham aprendido a converter, né? É por 10, é por 100, é por 1000. E isso depende do expoente. Se o expoente é 1 é 10, o expoente 2 é 100 e se o expoente 3 é 1000. Só isso que muda. Então, decorem aí essa tabelinha, tá? Do quilômetros até o milímetro. E o resto vocês já sabem, né? É só pôr em prática aí o que é que eu quero. Eu quero uma área, um volume, um comprimento. Eu sei para quem eu vou multiplicar ou para quem eu vou dividir. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula, ok?